Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, fera, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos estudar uma das funções mais presentes na prova do Enem. E por que, Tiago? Porque o número de aplicações, o número de situações no nosso dia a dia são diversas. Por isso que essa função é uma das funções mais presentes na prova do Enem. Não só na prova do Enem, mas está presente em quase todos os concursos que coloca este ponto no seu edital, certo, fera? Então fique ligado, pois o que nós vamos estudar agora é função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Lembre-se, as funções são nada mais do que instrumentos que nos ajudam a modelar, ou seja, a descrever, a entender fenômenos dos mais variados na natureza, na física, na química, na biologia, na própria matemática, nas ciências econômicas, enfim, em ciências sociais. Existem vários modelos matemáticos que, entre eles, a função afim descreve muitas situações, certo, fera? Então fique ligado, pois essa playlist tá da hora, show de bola, tá muito bem construída para você a nível básico e a nível avançado. Certo? Nós vamos aqui primeiro construir o conceito de função afim e vamos manusear, manipular esses conceitos e resolver problemas com esses conceitos. Fera, essas são as três componentes que te ajudará, que edificará a tua aprendizagem em matemática. Vem comigo, fique ligado, lápis e papel na mão, vamos lá! Olha aí, feras, estamos de volta aí, agora construindo o conceito de função afim. Vamos disponibilizar aqui para vocês uma playlist só de função afim, das ideias mais básicas às ideias mais aprofundadas. Vamos começar construindo o conceito de função afim, certo? Mas antes disso, vamos responder a seguinte pergunta, para que você tenha mais consciência daquilo que você está estudando. O que é matemática? Essa é uma pergunta que muitos de nós não sabemos responder de maneira simples e eficiente. O que é matemática? Veja na imagem que nós temos aí uma caixa de ferramenta com o nome matemática. É assim que matemática deve ser vista, como sendo uma caixa de ferramenta que vai disponibilizar para nós ferramentas que resolverão problemas de naturezas distintas. Algumas ferramentas, mesmo sendo distintas, mesmo sendo ferramentas diferentes, poderão resolver um mesmo problema. Por exemplo, você tem um alicate e uma chave de boca. Elas podem resolver o mesmo problema? Pode. Porém, uma delas será mais eficiente e mais conveniente para determinados problemas, tá? Então, fera, a matemática deve ser vista desta forma, como uma caixa de ferramenta que disponibilizará para você várias ferramentas que terá como objetivo resolver algum problema. É por isso que a matemática é tão difundida nos dias atuais e sempre foi, devido à existência da resolução de problemas. Vida que segue, a ferramenta que nós vamos aprender a utilizar nesta aula é a ferramenta chamada função afim. Então, vem comigo. Na função afim, nós vamos destacar com realmente muita energia, com muito vigor, são dois elementos importantes, a taxa de variação e o valor fixo, também chamado de valor inicial. Nós vamos construir a ideia desses dois elementos, mas vamos responder, é claro, numa ordem geral, as seguintes perguntas. Primeiro, o que é uma função afim? Essa é uma pergunta fundamental, não adianta estudar aquilo que eu não sei o que é. A segunda pergunta é, para que estudamos função afim? Certo? É importante saber o para que estamos estudando tal conteúdo, tal conhecimento. A importância desse conhecimento. O que é taxa de variação? Esse é um elemento dentro da função afim que fundamenta a existência da função afim. O que é valor fixo ou valor inicial? Este também é um elemento que está intrinsecamente ligado à resolução de muitos problemas dentro de função afim. E a última pergunta, que será respondida não de maneira imediata, mas aos poucos,
Como saber se uma determinada situação é modelada por uma função afim? O que nós conhecemos por caracterização da função afim. Tudo que está sendo colocado aqui, todas essas perguntas, elas serão respondidas ao longo da construção do conceito de função afim. Mas lembre-se, nós vamos conceituar, manipular e aplicar, usar as três componentes que fundamentam o ensino da matemática, que são fundamentais para aprender matemática. Fera, vamos agora a um probleminha que caiu no Enem, que eu adaptei para que a gente possa construir o conceito de função. Essa, lembre-se, é uma das funções que mais cai na prova do Enem e também na prova de concursos públicos. Isso porque o número de aplicações dentro deste tipo de conhecimento são variados. São muitos e muito comum. Vamos lá, fera. Observe comigo o problema. Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo de R$ 750. Olha só. Um valor fixo de R$ 750. Vamos melhorar. Um valor fixo de R$ 750. Melhorando mais. Valor fixo de R$ 750. Mais uma comissão de R$3, vamos colocar aqui, ó, mais, ou seja, está sendo acrescido um valor de 3 para cada produto vendido, vamos destacar. Isso são elementos do texto importantes que nós precisamos observar no desenvolvimento da construção desse conceito. Aí ele manda observar na tabela abaixo a relação entre o salário Y, existe uma relação entre o salário Y, e o número de produtos vendidos. Vamos lá, vamos olhar a tabela. Aqui eu tenho uma tabela que diz o produto. A primeira coluna é o número de produtos vendidos. A segunda coluna será o cálculo do salário do vendedor. E a terceira coluna será o valor do salário, que nós chamaremos de Y. Observe que nós temos aqui o X e nós temos aqui o Y. Nós temos aqui o Y. Então, vamos começar com 0 produtos vendidos. Qual é o salário deste vendedor? Como nós calculamos? Lembre-se que ele recebe fixo 750, mais uma comissão de R$3 para cada produto vendido. Você concorda que se ele não vendeu, ele vai receber só o salário fixo, que é 750, que é de uma maneira calculada, feita da seguinte maneira: 750 mais 3 vezes 0. 3 representa o valor de cada produto vendido, que ele ganha de comissão, só que ele não vendeu. No caso, o número de produtos vendidos aqui foi 0, então o que nós temos 3 vezes 0. O salário do vendedor, então, é nada mais do que Y igual a 750. Fera, observe que Y, o salário do vendedor, depende de X, depende do número de produtos vendidos. Dessa forma, na playlist sobre a construção, introdução ao conceito de função, né? Introdução ao estudo de função. Você tem uma playlist aí para você, disponível, só sobre introdução da construção das ideias essenciais de função, certo? Então, nessa playlist você tem aqui, ó, que Y é uma função de X, Y depende de X. Essa forma de escrever matemática está clara para você nesta playlist de maneira mais detalhada. Mas essa leitura que eu posso melhorar aqui para você, quando eu digo que Y é igual a F de X, eu estou dizendo que Y depende de quem? Depende de X. O salário do vendedor é uma função, ou seja, depende do valor da quantidade de produtos X vendidos. Então vamos lá. Quando o vendedor ele vende apenas um produto, como é que nós calculamos? 750 mais 3 vezes 1. R$3 vezes 1, ou seja, um único produto. Dessa forma, nós temos Y igual a 753. Para 2 produtos vendidos, aqui para X igual a 2, nós temos 750 mais 3 vezes 2. Nós temos Y igual a 756, pois 3 vezes 2 dá 6, mais 750, 756. Para 3 produtos vendidos agora,
muita calma nesta hora, né? Nós temos aqui 750 mais 3 vezes 3. Observe que 0, 1, 2, 3 representa aqui o valor de cada x, que eu estou atribuindo a quantidade atribuída da quantidade de produtos vendidos, tá? Então eu tenho y igual a 759, pois 3 vezes 3 dá 9, mais 750. Para 4 produtos vendidos, nós temos 3 vezes 4 mais 750. Isso vai dar 3 vezes 4, 12. 12 mais 750, 762. Para 5 produtos vendidos, aqui nós temos 5 agora. Nós temos 3 vezes 5, 15, mais 750, 765. Olha só, essa variável aqui, nós chamamos de variável independente, pois a quantidade de produtos vendidos independe. O vendedor ele pode vender 1, pode vender 2, pode vender 3, independe. É uma variável que ela é independente. Agora, o salário depende, o salário, o valor y, depende de quem? Da quantidade de produtos vendidos. Nós chamamos de variável dependente. Agora, olha só, se o vendedor vende uma quantidade x qualquer, porque aqui eu estou de forma particular exemplificando com números, mas se eu quero agora generalizar, imagina que um vendedor dessa loja, ele vende uma certa quantidade desconhecida. Naquele mês ele quer vender uma quantidade X de produtos. Como é que eu calculo o salário desse vendedor? Eu tenho 750 fixo, mais 3 para cada produto vendido. Como eu tenho X produtos vendidos, eu tenho que fazer 3 vezes X. Pois esse X é justamente a quantidade de produtos vendidos, que será multiplicado por 3, mais o valor fixo, 750. Dessa forma, o que nós temos é que Y, o salário do vendedor, é calculado dessa forma: 750 mais 3 vezes X. 750 mais 3 vezes X. Então, essa daqui é a expressão que modela o problema colocado acima, certo? Essa é a expressão. Então, de maneira organizada, convenientemente falando, eu vou pegar esse 3x, colocar aqui na frente e colocar o 750 aqui atrás. Pois isso vai trazer para nós uma expressão. Imagine, esse R$3 representa a comissão do vendedor, que nesse problema é R$3, mas pode ser qualquer número. E esse 750 representa o valor inicial que o vendedor vai receber, que pode ser também qualquer valor. Neste problema é 750. Então o que eu vou fazer é, de maneira geral, ainda assim escrever assim, ó, y igual a... Imagine que como esse 3 pode ser qualquer valor, é uma comissão, que nesse problema é de 3, eu posso colocar uma comissão A qualquer, AX, e como esse valor inicial é 750 para este problema, mas pode ser que a comissão em outra loja seja outro valor, o valor fixo, então eu vou colocar um valor inicial B. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, que essa expressão, ela representa a expressão que está aqui destacada em amarelo. O A é o 3, é a taxa de acréscimo. Nesse caso, essa taxa é uma taxa de acréscimo. O problema, na natureza do problema, isso já é visto. E esse 750 é um valor inicial, que é o B, que representa o valor de B. Então, o A e o B são números. O A é uma taxa de acréscimo e o B é um valor fixo, certo? O que nós vamos dar nome a essa taxa de acréscimo e é esse valor fixo ou valor inicial. O valor fixo e valor inicial, o seu nome já é esse mesmo, valor fixo e valor inicial. Agora, a essa taxa de acréscimo, como nós vamos chamá-la é de taxa de variação. Taxa de variação. Aqui eu tenho uma pergunta que é a seguinte: quais os padrões, ou seja, as regularidades que podemos observar? O que eu quero que você veja é que, à medida que eu saí do 0 para 1, houve um acréscimo de um produto vendido. Então, em Y, o salário saiu de 750 para 753. Houve um acréscimo de R$3. De novo, de 1 para 2, houve um acréscimo de um produto vendido.
E de 753 para 756, houve um acréscimo também de R$3. Ou seja, para cada uma unidade acrescentada na variável X, pois é a variável produtos vendidos, quantidade de produtos vendidos, para cada uma unidade acrescida em X, nós temos em Y, quantas unidades acrescidas? 3 unidades acrescidas. Então, é isso que está acontecendo aqui, certo? Ou seja, essa taxa é a taxa de variação e esse é o valor fixo. Então, aqui nós temos uma modelagem matemática, uma expressão que modela matematicamente a situação proposta aqui para vocês. Nós podemos então pegar o mesmo problema e enxergá-lo da seguinte forma. Imagine que certo vendedor, o problema é o mesmo, só que eu estou mudando aqui no texto. Olha só, certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira. Ele ganha um valor fixo, olha o valor fixo aqui, que é um valor B. No problema era 750, mas uma loja pode pagar 750 para um vendedor, a outra pode pagar R$1.000 com um valor fixo para aquele salário e mais uma comissão. Essa comissão ele chama aqui de A, ou seja, uma loja pode pagar R$3 de comissão, outra loja pode pagar R$5 de comissão. Então, esse B e esse A são valores que dependem do problema. Para cada produto vendido, esse A, vale enfatizar, não esqueça que é para cada. Cada significa um produto vendido, para cada um produto vendido, certo? Então, esse A é a taxa de acréscimo, que é a nossa taxa de variação. É o que vai fazer o salário do vendedor, o Y, aumentar. Pois o valor fixo B, ele não modifica o salário do vendedor, ele será o mesmo para todos os cálculos. Então vamos lá. Quando o vendedor vendeu 0 produtos, naturalmente eu tenho um valor fixo mais A vezes 0. Pois A é o valor de cada produto e 0 representa a quantidade de produtos vendidos. Então, o salário Y do vendedor é B, é só o valor fixo, o valor inicial. Agora, se o vendedor vende um produto, eu tenho B mais A vezes 1. Eu tenho somente B mais A, que é Y igual a B mais A, o salário do vendedor. Tendo em vista que 1 é a quantidade de produtos vendidos e A é o valor de cada produto. Seguindo o mesmo raciocínio do problema número 1, só que aqui eu estou adaptando. Antes eu tinha inicialmente um valor B e de taxa antes eu tinha 750 e a taxa de acréscimo era 3. Aqui a taxa de acréscimo é A e o valor fixo é B. Agora, se ele vende 2 produtos, eu tenho B mais A vezes 2, ou 2 vezes A. Aqui é A vezes 1 ou 1 vezes A, tá? Então, eu tenho Y igual, o salário do vendedor igual a B mais 2 vezes A. Eu tenho agora para 3 produtos vendidos, B fixo mais A vezes 3, ou 3 vezes A. Y, que é o salário do vendedor, é calculado por B mais 3 vezes A. Então, agora eu tenho X igual a 4, B mais A vezes 4, que vai dar o salário Y igual a B mais A vezes 4. Agora, para X igual a 5, a quantidade de 5 produtos vendidos, eu tenho B igual a B mais A vezes 5, Y igual a B mais A vezes 5, certo? Veja bem, a situação ela é simples de ser observada se você entende que o A e o B representam números quaisquer. Para cada situação, por exemplo, você pode ter que em uma loja um vendedor receba um salário fixo de R$1.000 mais uma comissão de R$10 para cada produto vendido. Os 1.000 representa o B e os 5 representa o A. Em outra loja, um vendedor pode receber um valor inicial de salário de R$300 e de comissão receber R$150. Então, ele tem uma comissão para cada produto vendido de R$150 e um valor fixo de R$300. Então, enfim, esses valores eles podem mudar, mas dentro de um mesmo problema, eles terão o mesmo resultado. Por exemplo, você não pode ter na mesma loja vendedores diferentes, recebendo salários fixos diferentes e comissões diferentes. Não. Você pega 5 vendedores dentro de uma loja, eles receberão o mesmo valor fixo, o valor B. E
a mesma comissão para cada produto vendido, uma comissão A para cada produto vendido. Esse cada produto vendido representa para nós uma taxa de variação. Se eu não sei que A é o valor da comissão para cada produto vendido, então eu não posso dizer que isso é a taxa de variação. Por exemplo, imagine que um vendedor ele ganha R$100 pela venda de 5 produtos. Eu posso dizer que esses R$100 é a taxa de variação? Não, não posso dizer. A taxa de variação ela é calculada para cada produto vendido. Então, se ele ganhou R$100 de comissão por 5 produtos vendidos, olha que eu estou falando só de comissão, eu não estou colocando o salário com valor fixo, estou falando de comissão. Imagine que o vendedor vendeu e na comissão daquela venda ele ganhou por 5 produtos vendidos R$100. O que é que eu posso dizer? Que para cada produto vendido ele ganhou quanto? R$20. Então 20 é a taxa de variação, é a taxa de acréscimo para cada produto vendido, que nós chamamos de maneira formal, o nome formal dessa taxa é taxa de variação, certo, feras? Então é isso. Agora vamos finalizar aqui na última linha, que eu tenho o seguinte, vamos lá, observe que o B é o valor fixo, então naturalmente nós vamos ter aqui B, certo? Nós vamos ter aqui B, mais o A é a taxa, ela sempre vai aparecer essa taxa. E aqui é a variável x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é a variável x, que para generalizar nós estamos tomando uma quantidade x de produtos vendidos. Então o que é que nós temos aí? O que eu vou colocar aqui mais arrumadinho é B mais A vezes x, certo? Então o salário do vendedor, y, pode ser calculado dessa forma, y é igual a B mais A vezes x. Colocando numa ordem conveniente, esse AX eu coloco na frente e esse B eu coloco atrás, somente por conveniência. Então y é igual a AX mais B, onde A é a taxa de variação, anote isso, e B é o valor inicial ou valor fixo. Agora observe o seguinte, que como eu falei, o salário do vendedor depende da quantidade de produtos vendidos, ou seja, y depende de quem? De x. Para cada x, nós teremos um y associado. Por exemplo, para esse x, eu tenho esse y. Para esse x, eu tenho esse y. Para esse x, eu tenho esse y. E assim sucessivamente. Então, para y é uma função de x. Y depende de x. Y é igual a f de x. Y é uma função de x. Nessa forma, eu posso substituir trocando y por f de x. F de x é igual a x mais b. Ou seja, y e f de x é a mesma coisa. A grande questão é que pode ser conveniente usar um ou outro dependendo da situação. E essa situação ficará clara para você ao longo do desenvolvimento desse conteúdo. Certo, fera? Então, é isso daí. A regularidade que nós temos aqui é o seguinte, que para cada uma unidade acrescida em x, olha só, de 0 para 1, foi acrescido uma unidade. Em y, há um acréscimo de um valor A. Esse A é justamente a taxa de variação. Ou seja, daqui para cá cresceu mais 1, daqui para cá também vai crescer mais A. Pois se aqui eu tinha B, eu acresço A, fica B mais A. Se eu tenho B mais A e acrescento A, eu vou ter B mais 2As. Então assim, isso vai acontecendo sequencialmente. Certo, fera? Guerreiros e guerreiras, espero que tenha ficado claro para você neste problema a construção do conceito de função afim inicial, falando sobre taxa de variação e valor fixo. E observe que este tipo de problemas são problemas que nós vamos modelar usando esta ferramenta, que é uma função afim. E toda função afim, ela pode ser representada desta forma aqui, ó, ou dessas duas formas aqui, né, que representa a mesma função. Então toda função afim ela é modelada a partir de uma expressão matemática que é representada desta forma. Tranquilo? Se você gostou, deixa aquele velho joinha. Um prazer, um abraço, até mais, fique com Deus e vá para a próxima aula que nós vamos continuar na construção do conceito de função afim. Mais à frente, com muita calma, vamos aprofundar tudo o que está sendo colocado aqui. Fera, foi um prazer
e até a próxima aula.